No último domingo, minha esposa abriu o culto, ela fechou o culto de mulheres no sábado e abriu o culto de domingo aqui dizendo a seguinte frase: o tempo de consertar o telhado é quando não se está chovendo. Diga comigo, o tempo de consertar o meu telhado é enquanto não está chovendo. E eu creio, irmãos, que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como que você entrou dentro deste tempo. Mas eu sei de uma coisa: a estiagem de Deus é o tempo que Deus está te dando para que você possa consertar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Cada culto é um tempo de estiagem para que você possa consertar o telhado da sua vida. A gente percebe muitas coisas em um culto. A gente percebe uma movimentação na igreja. A gente percebe sonolência. A gente percebe uma batalha. Por quê? Porque as pessoas entram dentro do templo em um domingo, depois de uma semana muito turbulenta. Depois de uma semana, muitas vezes, de chuva de pedra, que quebrou todo o telhado. E agora o telhado está cheio de rombos. E para que ele possa ser consertado, as telhas precisam ser arrancadas. Mas aí a gente olha para a nossa vida e diz o seguinte: e agora? A tempestade está caindo, as pedras vieram primeiro, furou tudo o telhado, a chuva está caindo, eu estou olhando para dentro de casa, está tudo sendo molhado. Do que eu preciso? Eu preciso de várias coisas. Primeiro, eu preciso que a chuva pare. Segundo, eu preciso de disposição. Terceiro, eu preciso de dinheiro. Quarto, eu preciso de ajuda. Tudo para que eu possa fazer o quê? Além de consertar o meu telhado, eu preciso de ajuda para consertar o que molhou dentro, o que destruiu dentro, sim ou não? Então hoje eu digo para você, chegou o tempo da estiagem do Senhor. Deus está dando tempo, possibilidade, ajuda, uma unção, uma prosperidade da parte do Senhor na tua direção e na minha direção, nos dando capacitação de consertar as nossas vidas no Senhor. Amém? Diga comigo, a estiagem é para o conserto. Amém, irmãos? O que vocês estão agitados? Estão olhando para fora. Está acontecendo alguma coisa muito importante na tua vida? Diga nada. Pode tirar a minha atenção do altar. Amém? Toda e qualquer circunstância ou situação pode vir para roubar a tua atenção, para roubar a tua vida, a tua alegria. Então, se eu preciso lutar para consertar o meu telhado enquanto não está chovendo, hoje é o dia, a hora é agora. Chegou esse momento, chegou o tempo dessa estiagem. Nós estamos meditando e estamos trabalhando, baseado no livro de Neemias, em um tempo de reconstrução. Diga comigo, reconstrução, reforma, restauração. E isso denota o quê? Trabalho. Sim ou não? Quem aqui já fez alguma reforma em casa enquanto você estava morando dentro? Quando terminou foi bom, não foi? Mas enquanto estava acontecendo, que delícia. Mas é necessário, não é necessário? Você já teve a experiência de estar morando na tua casa, está tudo tranquilo, daqui a pouco você aparece uma mancha assim na parede, assim, bem pequenininha, e aquela mancha vai aumentando, 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 aumentando. Aí você imagina assim, deve ter alguma coisa acontecido, algum cano que estava dentro da parede, ninguém mexeu, e ele começou a vazar lá. O que você já pensa? Vou ter que quebrar a parede, vou ter que descobrir o que está acontecendo ali. Essa semana, a minha esposa chegou em casa e falou assim: ué, tem um pouco de água escorrida aqui no canto, na lavanderia. Não liguei torneira, não coloquei nada aqui, de algum lugar está vazando água. Ela falou alto, né? Para quem será ouvir? Acho que era para o Espírito Santo ouvir. E o Espírito Santo estava lá na sala, sentado junto comigo lá, claro, dentro de mim. E eu falei: está repreendido em nome de Jesus. No outro dia, ela falou de novo: continua a água aqui nesse canto. E eu lembro dela ter dito assim:
liguei a torneira da pia, estou lavando louça e a água não desce. Eu falei, uma conexão muito clara para homens entendidos da área sacerdotal dentro de casa. Eu falei, a água não desce. E daqui a pouco tem água no canto lá perto da lavanderia, bem onde tem a minha caixa de gordura. O que será que está acontecendo? A caixa de gordura encheu. E está cheia de gordura. E gordura, quando ela fica muito tempo, fica uma coisa linda, não fica? Aquele cheiro gostoso, que não é do céu. Isso é um treinamento para você não desejar ir para o inferno. Porque pensa um lugar feio de você mexer, a caixa de gordura, o cheiro não é bom, o que você vê não é bom. Mas precisa de uma reforma ali. Precisa de uma reconstrução daquele ambiente, porque está feio. E aí eu cheguei, irmãos, uma vontade de sentar, uma vontade de deitar. Sabe quando tuas pernas estão assim? Tua cabeça, um monte de coisa passando. Mas aí eu pensei, não, eu sou o homem da casa, né? Se tem alguém que tem que mexer com isso, é quem? A pastora Gisele? Não. A Eloá? Não. A Esther? Não. Nem o Esdras, ele poderia me ajudar, mas ele também não estava em casa. Aí você vai para reconstrução de algo que está lá. Você não espera. Você nem deseja que isso aconteça. Mas você precisa estar pronto a cair de cabeça naquele negócio. Nas boas palavras, não entenda mal. Né? Mas verdadeiramente você tem que entrar ali. Você precisa fazer o quê? Trabalhar. Você precisa se esforçar. Você precisa estar pronto para fazer aquilo ali acontecer. Porque se você não fizer, ninguém fará por você. A não ser que você queira tirar o pé, sabendo que você pode fazer, e pagar alguém para vir fazer no teu lugar. Mas, como eu sou homem da casa, eu tenho que fazer, até porque eu não queria gastar também para que alguém fizesse aquilo, até porque eu poderia fazer. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: o que tem que ser feito hoje, faça agora. Amém? Tem coisas que não dá para esperar para amanhã. Porque se esperar para amanhã, a água vai continuar escorrendo ali, o cheiro vai começar a vir junto, as coisas vão começar a ficar meio esquisito ali. E quanto mais tempo você demora para reformar, restaurar aquilo que você sabe que tem que fazer, pior vai ficando o ambiente para você. E sabe o que é pior? Todo mundo que passa ali fala: tem água aqui. As crianças são mais honestas, eles falam: nossa, que cheiro ruim. E a nossa vida muitas vezes está assim, o nosso casamento está assim, o nosso ministério está assim, o nosso chamado está assim, a nossa paternidade está assim. E a gente vai deixando aquela água que encheu já aquele ambiente, já está transbordando, saindo pelas bordas, e nós estamos ali, fingindo que não estamos vendo, mas está ali a água escorrendo, está ali o cheiro ruim saindo do casamento, está ali o cheiro ruim saindo da área financeira, está ali o cheiro ruim saindo da paternidade, da maternidade, está ali aquele cheiro ruim saindo da vida conjugal. E a gente muitas vezes fazendo vista grossa e dizendo assim: tomara que essa água desapareça. Eu digo para você, não vai desaparecer. Ela só tende a aumentar. Então nós precisamos estar dispostos. Diga: dispostos e disponíveis. Abra sua Bíblia comigo aí no livro que estamos meditando nesses dias, Neemias. O livro é Neemias e o capítulo continua sendo 2. Estamos o mês todo falando sobre tempo de restauração. E vamos continuar falando. Sexta-feira agora, dia 31 de outubro, é dia da reforma protestante. Até o povo cristão, o povo do Evangelho, teve que passar por reforma há mais de 500 anos atrás. Porque estava vendo que a forma que estava sendo feita as coisas e conduzidas as coisas não estavam boas, então teve que passar por reforma. Então dia 31 é o dia da reforma protestante. Nós estamos falando sobre restauração e reforma o mês inteiro, porque Deus está querendo reformar, restituir, reconstruir a minha vida e a sua vida. Olha o que diz Neemias capítulo 2, verso é o 17. Diz assim o texto para nós: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada,
e as suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Diga comigo, deixemos de ser uma vergonha. Diga, deixemos de ser um vexame. Diga mais uma vez, diga, deixemos de ser uma degradação, uma humilhação. Esses são os significados da palavra opróbrio. Opróbrio significa vergonha, vexame, degradação, humilhação. O texto está dizendo para nós no verso 17: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Vocês estão vendo a miséria que estamos vivendo, a miséria que estamos passando? Olha o que continua dizendo o texto: Jerusalém está de que maneira? Diga comigo, assolado. Diga, Jerusalém está com os muros quebrados, as portas queimadas. Estamos vivendo em opróbrio. Estamos vivendo em motivo de vexame. Estamos vivendo motivo de uma vergonha, motivo de uma humilhação. Isso fala de um povo que estava passando por uma circunstância e uma situação muito clara, muito caótica. E alguém teve que tomar um posicionamento. E o posicionamento foi de Neemias. Ele disse o seguinte: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos o opróbrio. Diga comigo, eu preciso desejar trabalhar. Irmãos, vamos reedificar. Deixemos o nosso opróbrio. Vamos reedificar, vamos trabalhar juntos. Esse texto está dizendo para nós, vamos trabalhar, usar a força no tempo certo, no lugar certo. Eu estava falando com um casal aqui domingo, no final do culto, que ele estava me dando um exemplo do que ele fez no domingo. E eu disse assim para ele: parabéns para você, fazendo a coisa certa na hora errada. Fazendo a coisa certa no tempo errado. Quem aqui já fez a coisa certa, mas do jeito errado? Quem aqui já percebeu que fez coisa certa, mas no tempo errado? Quem aqui já percebeu que fez a coisa certa, mas do jeito, na composição errada de fazer? E aí parece que tudo deu errado. Por quê? Você estava até fazendo certo, mas o tempo era errado, o jeito era errado, o ambiente era errado. Era força demais em um ambiente que não precisava de tal força. Então nós precisamos entender que nós só teremos descanso, presta atenção, se nos esforçarmos nos ambientes certos. Você sabe o que é que te cansa, meu irmão? Você sabe o que é que te cansa, minha irmã? Não é você se esforçar. Sabe o que é que te cansa? Não é você trabalhar muito. O que te cansa é você se esforçar muito, dar muito do teu tempo, na hora errada, nos ambientes errados e na hora errada da sua vida. Sabe por que você tem um domingo tão cansado, tão muitas vezes debilitado? Não é só por causa da semana que você trabalhou muito. É porque talvez você se esforçou muito em ambientes errados, na hora errada e do jeito errado. É porque você está denotando da tua vida, do teu tempo e das tuas forças em ambientes que não pediram aquilo, ou que estão exigindo aquilo, mas Deus não exigiu de você. O que eu vejo quando eu leio o texto de Neemias? Só há descanso quando eu me esforço da maneira correta, com coisas corretas. Porque a coisa horrível é fazer esforço em lugares errados, do jeito errado, no tempo errado e, pasme, com pessoas erradas. Tem pessoas se esforçando muito com pessoas que Deus nunca mandou você se esforçar. Olha o que diz o texto de Neemias aí para nós, no verso 19. 2,19 diz: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? 3 homens, 3 nomes. Esses nomes são Sambalate, Tobias e Gesem.
Se Neemias fosse um homem que ele perdesse tempo e gerasse esforço demais com pessoas erradas, aqui estaria a derrota de Neemias e de todo o povo de Israel. Só que Neemias sabia aonde ele tinha que se esforçar e qual era o tipo de pessoa que ele tinha que dar ouvido. Sabe por que muitas vezes você chega em um culto e você tem tanta dificuldade de chegar na presença de Deus que pode restaurar a tua vida? Porque você deu ouvido demais para pessoas a semana, o mês e talvez o ano todo que não edificam a tua fé. Talvez você tenha muitos Gesens na tua vida familiar, na tua vida do trabalho, na tua vida de escola, de faculdade, de rua onde você mora. Tem muitos Tobias, tem muitos Sambalate que ficam de tempo em tempo na tua cabeça, dizendo: será que vale a pena mesmo servir a Jesus? Será que vale a pena mesmo estar na igreja? Será que vale a pena mesmo o tanto que você ora? Será que vale a pena esse tributo que você entrega? Será que vale a pena os cultos que você vai? Será que vale a pena o que você está fazendo? Os Gesens, os Sambalates, os Tobias, e quem dá ouvido para pessoas em ambientes errados, se cansa demais para reconstruir as muralhas que foi chamado para reconstruir. Quem foi chamado para restaurar família, não pode ficar dando ouvidos para quem não reconstruiu a sua própria família. Quem quer reconstrução no casamento, não pode ficar dando ouvidos para quem já separou 2, 3, 4, 5 vezes. Quem quer ter filhos abençoados, não pode ficar recebendo informação de quem não educa os próprios filhos dentro de casa. Existe Sambalates, Tobias e Gesem nessa geração. A pior coisa que pode existir, eu repito, a coisa mais horrível que pode existir, são pessoas que se esforçam com pessoas erradas. O texto está garantindo aqui para nós, através de Neemias. Estamos aprendendo nesses dias de tudo que você ouviu nesses cultos. Eu não posso repregar o que você já ouviu, mas eu posso trazer toques de sabedoria do que você já ouviu, para ver se hoje você desperta e pare de andar com pessoas erradas, pare de ouvir coisas erradas, pare de se esforçar em ambientes errados, pare de dar do teu tempo em ambientes que Deus não mandou dar o seu tempo. Estamos aprendendo aqui nesses dias que nós precisamos orar, orar, orar antes de agir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: me ajude a orar antes de agirmos. Irmãos, tem pessoas que estão agindo muito, mas estão orando pouco. E porque age demais, está muito cansado, porque está agindo onde Deus não mandou agir. Esforço repetitivo em ambientes que não geram vitória, mas só cansaço, sonolência e derrota. Pessoa que se movimenta demais não quer dizer que ele trabalha demais. Muitas vezes quer dizer que ele está derrotando muito tempo e muita força em um ambiente que Deus não mandou fazer aquele esforço. Você já viu pessoa que corre de um lado para o outro, fala, esbaforido, você vai conversar com ela, ela fala até ofegante para você num ambiente normal. E aí como é que estão as coisas? Porque esforço demais em ambientes errados, porque fala muito, corre muito e ora pouco. Diga comigo: eu preciso orar antes de agir. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesses dias de reconstrução. Segunda coisa que estamos aprendendo, eu estou aprendendo a definir limites claros para as coisas, pessoas e ambientes. Diga comigo: eu preciso definir limites claros entre pessoas e ambientes. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesse tempo de reconstrução, que nós precisamos a definir limites para as coisas. Limites aonde ficar, aonde entrar, quanto tempo ficar, com quem conversar, o quanto comprar, o porquê não comprar. Limites, definir limites para a nossa vida, porque quem não define limite, a vida se torna em um pântano. Você já reparou que todo rio saudável tem um limite? Todo rio saudável, ele tem um limite, a água chega até ali. Todas as vezes que o rio perde o seu limite, e as águas ultrapassam o limite, o que se transforma ao redor daquele rio? Em um pântano. Tem muita casa que já perdeu o limite. Tem casamento aqui que já virou um pântano.
Tem paternidade e filiação que já virou um pântano. Você não tem prazer de estar mais nesse rio. Rio é lugar de vida, rio é lugar de saúde, rio é lugar de paz, rio é lugar de pesca, rio é lugar de nadar, rio é lugar de olhar e se vislumbrar. Pântano não, irmão. E tem lares, casamentos, ministérios que já se transformou em um pântano. Por quê? Porque não põe limite nas coisas. Você precisa pôr limite no teu casamento. Você precisa pôr limite na tua paternidade. Eu preciso pôr limite no ministério como pastor. Porque pessoas que não põem limite estão perdendo a alegria dentro da sua vida. Nós estamos aprendendo isso aqui. Não negociar com quem quer te derrubar. Não negocie com quem quer te derrubar. Pessoas que querem te derrubar não precisam de negociação. Elas precisam de limites claros para ficar onde elas devem ficar. Não tente dialogar com quem quer derrubar teu casamento. E quando eu digo isso, não estou falando de conversas claras. Estou falando muitas vezes de conversas escusas. Likes escusos. Corações escusos. Quem está entendendo? Tem alguém me entendendo aqui? Toda conversa, toda negociação com quem quer te derrubar é porque você quer ser derrubado. Delimite limites e não aceite negociar com quem quer derrubar você como homem, você como mulher, você como marido, você como esposa. Não aceite que as pessoas que querem te derrubar tenham diálogo com você. Quarta coisa, cerque-se de pessoas leais. Existem muitos Sambalates, Gessems, Tobias, que querem se aproximar de você. E essas pessoas têm até uma linguagem bonita, mas não é saudável. Você precisa discernir e cercar-se de pessoas leais. Porque pessoas leais muitas vezes não vão falar o que você quer ouvir, mas vão falar o que você precisa ouvir. Porque normalmente pessoas que falam o que você quer ouvir, elas também estão dispostas a sumir da tua presença quando você cair. Então se cerque de pessoas leais. Eu estou falando de Neemias, estou falando de reconstrução, estou falando de um homem que ele sabia com quem ele estava falando. O texto diz para nós, o texto que acabamos de ler: zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Esses homens aqui estavam o quê? Zombando. Mas antes deles virem com essas palavras, eles se aproximam, eles te cercam. E eles te cercarem é o papel deles, mas você se deixar ser cercado, aí é papel seu. Com quem que você tem deixado cercar-se? Você precisa buscar acercar-se de pessoas leais. Outra coisa, focar no propósito e não nas polêmicas da tua vida. Foque no propósito que você tem no teu casamento. Foque no propósito que você tem no teu chamado. Foque no propósito que você tem no teu trabalho, na tua empresa, nos teus sonhos, nos teus planos, e não nas polêmicas do que está acontecendo. Ah, o Brasil é tal coisa, está passando por guerra, está mesmo, e daí? Ah, mas fulano de tal que resolveu empreender nessa época, passou por dificuldade. A pessoa só se cerca de coisas polêmicas e nunca se cerca do propósito. Ah, você vai abrir tua empresa agora? Ah, você vai casar nesse tempo? Ah, você vai querer ter filho agora nesse tempo? Todo mundo que é polêmico, todo mundo que gosta de polêmica, muitas vezes vem para cima de você. Você não pode se focar na polêmica. Você precisa se focar no propósito. Neemias é o homem de tudo isso que eu estou falando aqui para você. E nós estamos falando aqui nesses dias. Tinha gente polêmica ao redor dele, sim ou não? Sim. Tinha gente que gostava de polêmica, sim ou não? Sim. Nós acabamos de ler aqui. Mas o que Neemias estava focado? Na polêmica ou no propósito? Quem se foca no propósito não fica amarrado nas polêmicas. Quem está buscando a Deus não fica agarrado no diabo, irmão. Quem está buscando a voz do Espírito Santo não fica ouvindo a voz de Satanás. Guarda isso no teu coração. Quando estamos em reconstrução, quando começamos uma reconstrução, os inimigos se levantam,
tentando não nos destruir, mas nos distrair e nos intimidar. Diga comigo, o inimigo, antes de te destruir, ele tenta te distrair. O diabo, tudo que ele gosta é de distração e de intimidação. Ele sempre vai querer trazer uma distração no propósito, sempre uma distração no foco, sempre uma intimidação. Você não vai conseguir. Olha para aquele lado de lá, olha para aquele lado de lá, vai para tal ambiente. Você merece ser feliz, você merece descansar, mas essa felicidade, esse descanso é sempre em um ambiente de pântano, é sempre um ambiente de derrota, é sempre um ambiente que não tem limites, é um ambiente onde você vai se afundar, se sujar e trazer problemas para dentro da tua casa e para dentro da tua família. Nós precisamos entender que o inimigo vai tentar nos distrair nesses dias. Estamos vivendo os dias dos fins, irmãos, não tem para onde correr. Estamos vivendo os dias ao qual o Senhor Jesus vai vir resgatar a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor? Não é a igreja dos distraídos, não é a igreja daqueles que ficam sendo intimidados pelo inimigo, mas é aqueles que avançam, é aqueles que vão para frente, é aqueles que têm propósito, é aqueles que têm foco, é aqueles que destroem os Sanbalates e os Tobias e os Gesens, tanto os internos quanto os externos. Porque, irmão, se eu e você não cuidarmos, nós temos os Tobias internos da nossa vida, aqueles Tobias antigos que ficam na nossa mente, no nosso interior, tentando gerar destruição, derrota, distração e um monte de circunstâncias e situações internas para você, dizendo assim: ó, você é burro mesmo, você não vai conseguir, você é fraco mesmo, você é ignorante, você pecou, para você não tem mais chance, você caiu, agora você é derrotado. É os internos, as mentalidades internas, e tem os externos, as pessoas que eu acabei de falar aqui. Os dois querem nos distrair para depois nos destruir, porque a distração e a intimidação vai nos levar à destruição. Então eu e você temos que tomar cuidado com essas vozes internas e com as vozes externas. Bata no teu peito com tua carinha e diga assim: eu preciso me cuidar com os Tobias, com os Sanbalates, com os Gesens, internos e os externos. Precisamos nos cuidar, irmãos, porque estamos vivendo dias de reforma, dias de reconstrução, tempos de restauração, e não é fácil. Isso, quando se fala de restauração, de reforma, de reconstrução, isso fala que nós podemos nos incomodar. Por quê? Porque, diga comigo, reforma, reconstrução, tem barulho, não tem barulho? Tem ou não tem? Tem confusão, não tem confusão? Tem poeira, não tem poeira? Tem, irmão. Tem gasto? Tem ou não tem gasto? Tem, irmãos. Tem quebradeira, não tem? A pessoa chega para mim e fala: pastor, quebrei o pau no meu casamento. Eu falo: que bom. Eu falo: é bom, pastor? É, porque se você quebrar o pau no que vale a pena, quebre mesmo. Porque é melhor quebrar o pau para estabelecer princípio do que deixar os pau inteiros e os princípios serem quebrados. Tem muita gente que não quer quebrar o pau para melhorar as coisas. Eles preferem ficar com os Gesens, os Tobias e os Sanbalates internos, bem apaziguadinho, mas os princípios serem quebrados. Irmãos, nós precisamos entender que reforma, restauração vai gerar barulho, confusão, poeira, quebradeira, gasto, vai gerar, porque toda reforma vai gerar isso. E sabe por que muitas vezes nós não queremos reforma? Porque isso vai gerar esses problemas que nós estamos falando. Mas, ei, se acalma. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, se acalma. Diga: se acalma. Diga: o Senhor está reconstruindo as suas muralhas internamente. Irmão, nós precisamos se acalmar. É o nosso carpinteiro trabalhando dentro de nós. Sim ou não, irmãos? Sim. Nós precisamos deixar o carpinteiro trabalhar dentro de nós.
Nós precisamos deixar Jesus trabalhar dentro de nós. E sabe por que muitas vezes nós não queremos deixar que Jesus faça essa reforma dentro de nós? Porque dá barulho, porque o pau quebra, porque dá gasto, porque cansa, pastor. A gente não quer cansar, a gente gosta de uma preguiça emocional, a gente gosta de uma preguiça espiritual. Deixa do jeito que está, deixa do jeito que está tudo bom. Eu não quero renovar minha mentalidade, eu não quero renovar minha visão, eu não quero renovar as minhas atitudes, eu quero continuar distraído. Quem aqui consegue entender que tudo nos distrai? Sim ou não? Sim. Eu estou vendo você distraído nesse mundo essa noite, porque eu sei o teor da mensagem. E toda mensagem que parece que está nos distraindo algo, é porque Jesus quer te libertar aí. E se você não deixar Jesus levar teus pensamentos cativos à palavra, você vai dormir aí sentado. Sabe por quê? Porque o diabo te cansou a semana inteira. E muitas vezes você deu até pedaços do domingo para coisas que não têm valor algum para você, mas que muitas vezes tem um bom preço. E coisas que nos compram por preço derrotam os nossos valores. O diabo quer te comprar por preço. Jesus te comprou pelo valor de sangue. Nós precisamos entender que reforma começa pela mente. Reforma, transformação começa pela mente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Texto conhecido de vocês, de todos nós. Romanos 12, verso 2. Diz o seguinte para nós: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: transformação e renovação não são eventos, são processos contínuos. Irmãos, transformação e renovação não é apenas um evento. Aí eu vou no congresso de transformação e renovação, eu vou no encontro de renovação e transformação, e pronto, vou voltar para casa e está tudo renovado e tudo transformado. É assim? Sim ou não? Não, irmão, porque transformação e renovação não são eventos, são processos contínuos. Alguns dizem que as pessoas são mais levadas pela emoção do que pela razão. Tem alguns que dizem assim, as pessoas são levadas pela emoção e não pela razão. É por isso que o evangelho romantizado tem feito tanto sucesso na vida de algumas pessoas, porque as pessoas gostam desse evangelho emocional e não do evangelho da razão, que é o evangelho que vai renovar a nossa mente. Porque antes da transformação vem a renovação, e eu preciso me deixar renovar. Quando nós falamos de reconstrução, quando nós falamos de Neemias, nós falamos de um homem que se deixou renovar na mente para transformar exteriormente. Primeiro eu me renovo internamente para ver uma transformação externa. Quando eu falo com pessoas que querem apenas uma transformação externa do que elas estão vendo, mas elas não se deixam renovar internamente, o que essas pessoas terão? Muito problema, porque não há transformação interna se não houver renovação interna. E nós precisamos nos deixar renovar. Então as pessoas dizem o seguinte: as pessoas são mais emotivas do que razão. Então quem controla as emoções controla a massa. Quem controla as emoções das pessoas controla os crentes emotivos na igreja. Sabe por que os David Leonardo da vida enchem anfiteatros com milhares de pessoas? Porque é gostoso mexer com as emoções das pessoas, mas elas voltam para casa sem mudança nenhuma, porque elas choram diante das câmeras, mas elas não choram nos quartos em casa em arrependimento. Elas não choram diante do seu cônjuge pedindo perdão. Elas não choram diante dos seus pais e diante dos seus filhos se arrependendo dos pecados que cometeram. Sabe, irmão, nós temos que parar de achar que igreja é igual cinema.
Quem aqui já foi no cinema? Quem aqui gosta de cinema? Não tem problema você gostar de cinema. O problema é você achar que a igreja é o cinema. Sabe por quê? Porque eu e você pagamos para ir ver algo irreal lá. Nós sabemos que é irreal, sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Mas quando a gente chega lá, a gente não chora muitas vezes? Chora ou não chora? Se arrepia ou não se arrepia? Se alegra ou não se alegra? Mas você sai de lá e mudou alguma coisa? Você sabe que aquilo continua irreal, sim ou não? E tem muito crente fazendo isso dentro da igreja. Porque a gente vai para o cinema e a gente paga para assistir algo irreal, para chorar por algo irreal, para rir por algo irreal, para se arrepiar com algo irreal, para comer pipoca. E a pipoca acaba, a gente gasta o dinheiro lá, volta para casa depois do choro, depois do riso, depois do arrepio e nada muda. E a gente muitas vezes está fazendo do mesmo jeito. E se não nos cuidarmos, estamos assim, consumidores da fé, que choram, se emocionam na igreja, mas nada muda. Não deixa Deus restaurar por dentro. Por quê? Porque eu acho que o evangelho é um cinema. Eu venho para o culto e choro, eu volto para casa e nada muda. Eu venho para o culto e rio, e volto para casa e nada muda. Eu venho para o culto e me arrepio, e eu volto para casa e nada muda. Sabe por quê? Porque eu virei um consumista do evangelho. Eu como pipoca em todo culto, e eu volto para casa, e as minhas atitudes não mudaram. Porque os sambalates externos amanhã lá na empresa, na faculdade, continuam existindo. E quando os sambalates internos, os Tobias internos, os Gesem internos não forem confrontados, tudo que vier do externo vai me fazer esquecer do que eu vi no culto. Por quê? Porque eu pago um dízimo e eu não devolvo ele. Por quê? Porque eu acho que a igreja é um cinema. Eu levanto a mão, eu adoro, mas eu volto para casa e nada muda. E sabe o que eu tenho aprendido nesse dia? Nesse dia, sabe por que a gente não deixa que as coisas mudem? Por causa de algo chamado preguiça. Algo chamado medo. A gente tem medo da mudança. A gente tem medo da restauração. A gente tem medo da reconstrução. Por quê? Porque faz barulho. Porque faz poeira. Porque dá gasto. Porque dá desgaste. Então a gente é preguiçoso na fé. A gente é medroso na fé. A gente tem medo de aconselhamento. Sabe por quê? Os nossos filhos estão fazendo um barulhinho na igreja. E que coisa gostosa ouvir o barulhinho deles ali. E aí a gente se levanta. E em vez de, se eles ficarem fazendo barulho demais, que não é o caso aqui agora, em vez de eu pegar o meu filho e trazer ele para perto de mim, porque eu sou a autoridade sobre ele, eu vou até ele e digo assim: olha lá o pastor lá, ó. Sabe por quê? Porque eu nasci debaixo do evangelho de medo. Então desde criança eu sou assustado com o pastor. Quando ele crescer, ele não vai querer se aconselhar com o pastor. Sabe por quê? Porque o pastor é aquele que repreende quando ele erra e não o ama por quem ele é. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Você está entendendo o porquê da batalha de você prestar atenção no culto? Porque existe um Tobias dentro de você que quer que você durma. Existe um Gesem dentro de você que quer que você se desligue. Existe um Sambalate saqueador, mentiroso, assolador, intrigador, que quer que você não receba a cura, a libertação e a reconstrução comece por dentro. Porque muitas vezes nós queremos uma mudança por fora antes de mudar por dentro. Se eu peço para você tirar uma imagem de escultura da tua casa, sem ela sair do teu coração, você fica bravo comigo e você não é liberto da idolatria. Se você entende que vir à igreja é apenas mudar uma roupa por fora, antes de você mudar por dentro, você fica bravo comigo quando eu falo para você que se vestir errado, ou se vestir mal, ou mostrar partes do seu corpo, você fica bravo comigo, porque você não foi transformado por dentro. Porque tem um Sambalate Tobias todos os dias falando para você que teu corpo é as tuas regras. E os nossos Tobias internos estão concordando com os Tobias externos. Quem está entendendo? Amém. Irmãos, se nós não deixarmos a preguiça, se nós não deixarmos o desânimo, se nós não deixarmos o medo, nós nunca iremos querer reconstruir as muralhas da nossa vida.
Se nós não entendermos que a mudança, a reforma denota trabalho, denota esforço, conforme diz Mateus 11:12 para nós. O que diz Mateus 11:12 para nós? Partindo do versículo diz: o reino de Deus é conquistado por esforço. Amém. Diga comigo, o reino de Deus é conquistado por esforço. E olha o que diz o texto: e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, não tem reconstrução, não tem renovação, não tem reforma, não tem reconstrução se não tiver esforço. Ninguém reforma a casa, ninguém reforma casamento, ninguém reforma ministério sem esforço. Ninguém restaura filho sem esforço. Ninguém restaura intimidade sem esforço. Então tem que acabar com a preguiça, tem que acabar com o desânimo, tem que acabar com a desonra. Por quê? Porque isso denota empenho, esforço. O reino de Deus vai ser estabelecido dentro da tua casa para reconstruir aquilo que um dia foi quebrado. Precisa deixar a preguiça. E eu sei que você não é preguiçoso para muita coisa, mas quando se fala de reino, a gente muitas vezes deixa a preguiça nos matar. Porque a gente acorda 4, 5, 6 da manhã, dorme 11, meia-noite, 1, 2 da manhã, para fazer aquilo que a gente sonha e deseja externamente. Mas muitas vezes não lutamos meia hora para reconstruir aquilo que está nos destruindo internamente. O problema não é sentar para conversar conversas difíceis. O problema é silenciar em tempos difíceis. É o silêncio em tempo difícil que nos leva a uma muralha ser destruída, a portas serem queimadas, a casas, famílias e ministérios serem derrotados. Tem muita gente convencida, mas que não está convertida. Pessoas que ainda estão presas na velha criatura, nos velhos hábitos, nos velhos costumes, nos velhos gostos, nos velhos prazeres, tudo aquilo que é velho, aquilo que fazia quando era ímpio, aquilo que fazia antes de entregar a vida para Jesus, aquilo que fazia antes de entrar dessa porta para dentro. Ei, não é apenas levantar a mão, sentir arrepio, chorar, rir, dançar e cantar louvores. É mudança. É não gostar e não desejar mais das coisas que fazia no tempo da velha criatura. É não cantar mais, não dançar mais, não frequentar mais os ambientes que um dia eu frequentei. Pastor, como é que eu faço isso? Vencendo os Tobias internos, vencendo os Gessens internos, vencendo os Sambalates internos. É em Cristo que eu venço isso, não é na força do meu braço. Esse esforço fala de algo espiritual. Tem pessoas tentando viver um novo com mentalidade velha. Tem gente tentando viver um novo com muralhas rachadas. Tem gente tentando viver um novo com portas queimadas, com casas destruídas. Ora, canta, posta versículo, mas não se esforça para uma reforma radical, uma reconstrução real. A religião até muda alguns comportamentos nossos. A religião muda até alguns comportamentos, mas só o Evangelho muda a nossa mente, porque só o Evangelho é metanoia. Só o Evangelho que muda a nossa mente. A religião muda alguns comportamentos. Eu não faço porque o pastor não deixa. A religião é assim. A religião é: eu não vou mais porque a igreja não deixa. A religião é assim. Mas a mudança de mentalidade de Romanos 12:2, a renovação da mente, a metanoia, é o que gera a verdadeira mudança. É ela que eu preguei para vocês aqui, que não basta ter Cristo na mente, mas é necessário ter a mente de Cristo. A religião quer que você tenha Cristo na mente, o Evangelho quer que você tenha a mente de Cristo. Neemias, ele não tinha só vontade de fazer para fora, ele tinha uma vontade interna, porque as muralhas dele estavam reformadas. E quando eu vejo uma reforma em mim, eu não sinto prazer em ver coisas destruídas para os outros. Então nós precisamos entender que a mudança começa dentro.
Cristo não te salvou para você ser bonzinho apenas, irmão. Cristo te chamou para ser transformado e para ser um transformador. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí e diga: Jesus não te salvou só para você ser bonzinho. Jesus te salvou para você ser transformado. E através da tua transformação, você ser um transformador. Amém, irmãos? Amém. Parece que você está falando até para dentro. Porque Jesus hoje quer nos libertar, irmãos. Ele quer nos transformar para transformar. Nós precisamos entender que Deus nos deu ousadia, intrepidez. A Jesus me salvou agora eu sou evangélico agora. Não, irmão, agora você é evangélico. Agora você é filho. Agora você é diferente. Agora você sabe quem você é. E você está vendo as muralhas da vida trincadas, portas queimadas, e você vai para cima. E você não foge do problema, você vai para cima dele. Porque o reino de Deus é conquistado com esforço. É isso que Neemias viu. Ele olhou e viu a circunstância, ele viu a situação, ele viu as pessoas que rodeavam e ficava na cabeça dele, de todo mundo, trazendo histórias antigas. Vocês não são capazes. Quem é você para vir aqui querer gerar essa mudança? Está querendo se rebelar contra o rei? Está querendo gerar problema para todo mundo? Quem é você? Papinho, papinho, papinho. Ele sabia quem ele era. Aonde que é? Ali é o problema? Então eu vou para cima do problema, eu não vou correr do problema. Sabe o que eu lembro aqui? Eu lembro a história do boi selvagem, né, do búfalo, e do boi e da vaca do campo. Existe uma diferença. Quando você vê lá aqueles programas bonitos, National Geographic, e você vê os bisões lá, os búfalos, os bois selvagens, lá na África, quando arma aquela tempestade horrível, aquele céu enegrecido, raio para todo lado, sabe o que os búfalos fazem? O boi selvagem, ele olha para a tempestade e ele vai de frente com a tempestade. E a tempestade vem e ele vai de frente com ela. E ele bate de frente com a tempestade, diferente do boi no campo, da vaca no campo. O nosso boi do campo aqui da fazenda, sabe o que ele faz? Quando ele vê o céu enegrecido, os raios, em vez dele ir de frente da tempestade, sabe o que ele faz? Ele corre da tempestade. Só que a tempestade é mais rápida do que a corrida do boi e da corrida da vaca. Então o que acontece? A tempestade vem e pega enquanto o boi e a vaca estão correndo. Só que quanto mais a chuva pega nele, mais eles se esforçam a correr. E mais tempo eles ficam embaixo da tempestade. Mais tempo eles ficam sendo assolados pela chuva, pelos raios, pelos trovões, porque eles tentam correr da chuva e a chuva vem a favor deles e pega eles. E eles passam tempos e tempos e tempos debaixo da tempestade. Enquanto o boi selvagem, ele vai de frente, ele confronta a tempestade. O que acontece? Ele bate na tempestade, a tempestade passa. Em poucos minutos ele está fora da tempestade. Irmãos, Salmo 92 para nós diz o seguinte: Salmo 92, verso 9 e verso 10. Joga no telão para nós. Diz para nós que nós somos, irmãos, nós temos uma unção. A unção do boi selvagem. Nós temos uma unção para despedaçar jugos. Existe uma unção sobre a minha vida e a tua vida. Os problemas e as tempestades da vida não foi feito para você correr dela, foi feito para você confrontar ela. Bata de frente com os problemas. Chega de preguiça, chega de medo, chega de cansaço. Bata de frente na força do boi selvagem. O que vai acontecer? Você vai furar a tempestade, ela vai passar e você vai ver o sol da justiça brilhando na tua direção rapidamente. Porque nós, irmãos, precisamos parar de correr de problemas. Precisamos parar de correr do confronto. Precisamos parar de correr de conversas difíceis. Nós precisamos parar e sentar no nosso casamento e começar a conversar o que é necessário. No nosso ministério, parar e começar a conversar o que é necessário. Por quê? Porque tem muitos Sanbalates, Tobias e Gesem falando que está tudo errado, que é um problema, que não, você não precisa fazer. Quem é você para fazer isso? Eu quero dizer para você que Jesus está te chamando hoje para confrontar o inimigo. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Verso 10. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim um óleo fresco. Diga comigo: Senhor, derrama sobre mim
deu óleo fresco. Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia ainda comigo em Neemias capítulo 2. Semana que vem a gente continua essa mensagem. Neemias capítulo 2, verso 11 ao verso 15, diz o seguinte para nós: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e há uns poucos homens comigo, e eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo eu contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu estava montado. Subi à noite pelo ribeiro e pude contemplar ainda os muros. Eu voltei e eu entrei pela porta do vale e tornei para casa. Irmãos, Neemias, ele estava indo e só ele estava montado em um animal. Só ele tinha um cavalo para ir aonde ele estava indo. Chegou em um momento, em um ambiente onde ele queria passar, que o animal não passava. E ele teve que descer deste animal. E quando ele desce desse animal a pé, ele consegue ultrapassar aquele ambiente inóspito onde um animal não podia ultrapassar. Eu estive em Jerusalém, eu estive nesse lugar onde Neemias ali teve que tomar essa atitude. Esse ambiente não é mais igual. Esse ambiente, na verdade, está totalmente transformado. Foi preenchido por várias camadas de terra e muros que ali foram derribados. Mas o guia que nos levava disse o seguinte: aqui Neemias teve que descer do animal, e ele ultrapassou por este ponto para ver toda a muralha lateral da cidade de Jerusalém. Quando eu estive lá nesse ponto, mesmo não sendo um ambiente igual, dá para a gente ter noção do que Neemias viu. E Neemias viu uma muralha ali, diz o texto, que estava toda trincada, quebrada, assolada, com as suas portas dali queimadas. E o texto está dizendo para nós que Neemias estava sobre um apoio, estava sobre um animal grande, um animal forte, que lhe dava o sustento para chegar até ali. Mas teve um ponto que ele teve que descer desse apoio para que ele pudesse contemplar toda a muralha com os seus pés no chão. Talvez existam lutas e batalhas na minha vida e na sua vida, que até um ponto a gente tinha um apoio, a gente tinha algo que nos sustentava, que nos carregava. E existem pontos na nossa vida que Deus vai nos permitir ter que descer dos nossos apoios, para que a gente possa ver com os pés no chão e contemplar verdadeiramente qual é a situação e as circunstâncias que nós temos que resolver. Nós temos que resolver. Porque, irmão, o texto diz para nós, no verso 15, ele diz o seguinte: eu subi à noite pelo ribeiro e eu contemplei ainda os muros. Irmãos, como alguém pode contemplar? Usar o termo contemplar, normalmente a gente usa para coisas boas. Eu contemplei algo bonito, eu contemplei algo grande, algo gostoso, algo maravilhoso. Neemias diz: eu contemplei a muralha do jeito que ela estava. Sabe por quê? Que ele teve possibilidade de contemplar a muralha, mesmo vendo ela em caos naquele momento. O verso de número 12 responde para nós. Ele diz o seguinte: então à noite eu me levantei, e uns poucos homens estavam comigo, e eu não declarei a ninguém o que o meu Deus
me pusera no meu coração. Diga comigo, quem tem uma palavra de Deus no seu coração, não se assusta com muralhas rachadas, com portas queimadas. Diga, quem tem uma promessa de Deus, contempla a vitória, mesmo em meio ao caos. Quem tem uma promessa de Deus, quem tem uma palavra de Deus, quem tem convicção da sua salvação, quem tem convicção da sua libertação, quem tem convicção da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu ministério, do seu chamado, não tem problema de ver muralha quebrada, não tem problema de ver portas queimadas, não tem problema de ver o caos. Quando olha para o caos, quando olha para a tempestade, vai de frente a ela, contempla aquele momento e bate de frente, porque sabe quem está com ele, sabe que maior é aquele que está nele, aquele que lhe deu força, aquele que lhe deu ousadia, aquele que lhe deu graça, aquele que lhe deu sabedoria para chegar até aqui. Você não chegou até aqui porque você chegou para ser derrotado, você chegou até aqui porque Cristo te trouxe até aqui. Se Deus te deu a oportunidade de vir a mais um culto, de estar mais uma vez dentro de uma igreja, é porque o Senhor está dizendo para você: as muralhas podem estar rachadas sim, as portas podem estar queimadas sim, mas eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma palavra ao teu coração. Olhe para o caos e contemple, olhe para o caos e contemple, olhe para a tempestade e confronte ela, passe por dentro dela, toca de frente nela, vai passar, a tempestade vai passar, a muralha o Senhor vai levantar, através das tuas mãos, as portas que estavam queimadas, o Senhor vai restituir, através das tuas mãos. O Senhor está levantando uma geração de Neemias neste tempo. Deus muitas vezes tirará os nossos apoios para vermos que as nossas necessidades estão nele. A forma correta de ver as coisas é através dele. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Todo aquele que se dispõe à mudança e ao trabalho, Deus tem vitória para ele. Todo aquele que se dispõe ao trabalho, Deus tem vitória para quem se dispõe. Deus tem vitória para quem está disposto. Deus tem vitória para quem está disponível. Deus tem vitória para você. Deus quer que você veja com os olhos dele e contemple a vitória na tua casa. Deus quer que você olhe com os olhos dele e veja a vitória na tua família, e veja a vitória no teu chamado, veja a vitória na cura do teu corpo físico, nas tuas emoções e no teu espírito. Eu sei que o Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer para você: eu derramo uma unção como um óleo fresco, assim como foi selvagem, para confrontar as tempestades, para confrontar as muralhas, para confrontar as portas. Contemple, contemple, contemple com os olhos do Senhor, contemple com os olhos do Senhor. Desça dos apoios humanos, desça dos apoios humanos. Eu, o Senhor, sou o teu apoio. Eu, o Senhor, sou o teu apoio. Eu, o Senhor, sou o teu sustento. Eu, o Senhor, é quem te fortaleço. Eu, o Senhor, é quem derrama graça, sabedoria, discernimento. Uma unção nova sobre a tua vida. Uma unção nova sobre a tua vida. Uma unção nova sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você precisa dessa unção, desse óleo fresco sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, sobre a tua família, eu peço a você com coragem, com ousadia, eu passo de pé, saia do teu lugar.
venha à frente. Saia do teu lugar e venha à frente. E diga para o Senhor: Senhor, eu não quero mais enxergar com os meus próprios olhos. Eu quero ver com os olhos do Senhor. Eu quero enxergar com os olhos da promessa. Eu quero enxergar com a visão que vem do alto. Eu quero enxergar com os olhos do Senhor. Não com o apoio humano, mas com o apoio do alto, com o apoio do céu. A revelação viva. Jesus é o teu apoiador. Jesus é o teu sustentador. Jesus, 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 Jesus. É Ele quem sustenta os expostos. Jesus, é Ele quem sustenta os disponíveis. A muralha pode estar quebrada, as portas podem até estar queimadas, mas o Senhor vai te permitir ver com a visão dele. Você vai contemplar a alegria do Senhor em meio ao caos. A alegria do Senhor em meio ao caos. A alegria do Senhor em meio aos problemas. A alegria do Senhor em meio às reconstruções. A alegria do Senhor em meio às reformas. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Sai do seu lugar e vem. Enquanto a adoração entoada, vem buscar as forças que você precisa. Vem buscar a visão que você precisa. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Venha, mas venha orando. Venha declarando, venha profetizando. É tempo de nascer de novo. É tempo de abrir os olhos. É tempo de descer dos cavalos. É tempo de colocar não apenas os pés, mas os joelhos no chão, a boca no pó, e dizer: Senhor, me permita ver com os teus olhos. Me permita ver com os teus olhos. Me permita tocar. Me permita, Senhor, a trabalhar sem medo, sem preguiça, sem desânimo, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca. Esse é o toque do Espírito Santo. Esse é o toque do Espírito Santo. Esse é o toque do Espírito Santo. Receba, receba, receba. Receba o toque do Senhor sobre a tua vida. É tempo de descer dos cavalos. É tempo de descer dos apoios humanos. É tempo de contemplar. É tempo de contemplar com os olhos do Senhor. Confronte as dificuldades. Confronte as lutas. Confronte as guerras. Confronte as batalhas. Confronte. 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 Confronte as tempestades da vida. Confronte as tempestades do casamento. As tempestades financeiras. Confronte, confronte, confronte. É tempo de quebrar os jugos. É tempo de receber o óleo fresco. A unção fresca sobre a tua vida. É tempo de receber as forças do Senhor. As forças do Senhor. As forças do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem hoje derramar do óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Óleo fresco. Com a força de boi selvagem sobre cada homem e cada mulher. Mentalidade de Neemias. Mentalidade de Neemias.
a mentalidade daqueles que não retrocedem, a mentalidade daqueles que não voltam atrás, a mentalidade que não permite que os Sanbalates, os Tobias e os Gesens, nem os externos e nem os internos venham nos parar. Nada e nem ninguém vai nos parar, Senhor. Nada e nem ninguém vai nos parar na reconstrução das muralhas da nossa vida, nas muralhas da nossa família, nas muralhas do nosso casamento, nas muralhas da nossa paternidade, nas muralhas da nossa filiação, nas muralhas do nosso ministério. Nada e nem ninguém, nenhuma rachadura vai nos desanimar. Nada vai nos desanimar, porque nós estamos dispostos e disponíveis, sem preguiça, sem medo, de reconstruir no Senhor e reconstruir para o Senhor. Coloca as mãos sobre a tua cabeça e diga: Senhor, 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 eu estou disposto e disponível a trabalhar em teu nome, sem preguiça, sem desânimo, sem dúvidas. Eu vou trabalhar e eu vou contemplar com os olhos do Senhor, na intrepidez que o Senhor já me deu. Eu declaro que eu já estou vendo as muralhas prontas antes mesmo de vir a existir, porque eu vejo com os olhos do Senhor. Eu estou disposto, eu estou disponível a fazer a tua obra interna e a externa. Senhor, ajuda-me, faz em mim e através de mim. Faz em mim, Senhor, e faz através de mim. Eu declaro que eu sou o Neemias dessa geração. Eu sou o Neemias da minha casa, da minha família. Eu sou o Neemias deste tempo. Eu recebo e eu tomo posse da unção, do óleo fresco. Eu tenho a força do boi selvagem. Eu vou confrontar as tempestades da vida, porque eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. E eu tomo posse da tua bênção, do teu poder e da tua autoridade, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê um aplauso. E diga: eu recebo, eu tomo posse, eu recebo, eu tomo posse das bênçãos do Senhor, das bênçãos do Senhor. Descorrendo nesses dias dentro dessas mensagens. Não tenha medo de confrontar.
Não tenha medo de confrontar as áreas de rachadura na sua vida. Não tenha medo de confrontar as portas queimadas. Não tenha medo. Saiba quem está em você agora. Se Cristo está em você, é Ele quem vai fazer o interno, para te dar força de fazer o externo. Mas não aceite ser afrontado pelos sambalates dessa geração. O Deus que te sara, o Deus que te cura, é o Deus que te usa para ir externamente curar e sarar e libertar aquilo que você está vendo que está errado na tua casa, no teu trabalho, na tua família, aonde você estiver. A questão é, existe uma unção fresca que cai sobre nós, e essa unção é a força que te dá para você bater de frente com a tempestade. Quem bate de frente com a tempestade, passa mais rápido por ela. Aleluia. Não corra dos problemas, corra de frente do problema. Amém. Confronte no nome de Jesus e não no teu nome. Confronte no poder da palavra e não na tua carnalidade. Confronte pela palavra. Por isso, crente, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, medite nela de dia e de noite, porque é pela palavra que nós vencemos. Amém. É na palavra que nós temos a vitória. Aleluia. Tinha muitas outras coisas para falar sobre essa mensagem, mas nós vamos continuar falando nas próximas semanas. Guarde isso no teu coração. Não deixe que a afronta do inimigo te paralise. Não deixe que a afronta do inimigo te paralise. Você é maior do que os seus problemas. Problemas foram feitos para serem resolvidos, exterminados. Carnalidade foi feita para ser exterminada. Você entrou e não apenas para vir ao culto, você é a igreja viva de Cristo. Esse lugar não é um cinema, esse lugar é uma igreja, e você, sendo esta igreja dentro da eclésia, do corpo vivo de Cristo, sai da porta para fora, não apenas arrepiado, chorando ou sorrindo, você sai mudado para mudar, você sai transformado para transformar. Isso é ser igreja. Não é apenas um culto bonito. O culto não precisa ser bonito, ele precisa ser transformador. E você precisa deixar se transformar, porque senão você vem, ouve uma mensagem e não deixa ela te mudar. A mensagem que não te muda não te dá autoridade para mudar ninguém. A mensagem que me muda me dá autoridade para sair lá fora e ser um Neemias para consertar muralhas rachadas, casamentos rachados, lares rachados, portas destruídas. Que o Senhor te dê graça, sabedoria e discernimento, para que você saia daqui hoje pronto para ser uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo. Vamos voltar para o seu lugar. Deus abençoe sua vida. Eu quero passar apenas uns recadinhos e dar a bênção apostólica para você. Pode ficar do jeito que você está. Nós temos uma agenda semanal, mas nós vamos ter uma pequena alteração na agenda nessa semana. Amanhã nós temos a nossa noite de oração a partir das 20 horas. A partir das 19, se você tem passado alguns problemas específicos nessa área financeira e gostaria de instrução e imposição de mãos especificamente, vem amanhã a partir das 19 horas. Teremos uma hora desse tempo. A toda segunda-feira é o dia do jejum e da oração coletiva. Então, nesse tempo de consagração, tire um tempo nessa segunda-feira para você se consagrar, para que Deus ministre ainda mais essa palavra no teu coração. Então, segunda-feira, dia de jejum. Segunda-feira, dia de oração no templo, a partir das 20 horas. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira, culto família, aonde você é o pastor da tua casa, aonde você ministra a palavra, você coloca o louvor para tocar lá, é você quem ora pela tua casa, pela tua família.
é você quem diz o horário que você vai fazer esse culto, é você quem reúne a tua casa, seja você o homem, a mulher, ou se você lá de vez em quando queira dar oportunidade para o seu filho, sua filha, você pode dar, mas o peso da responsabilidade está sobre você, sacerdote do lar. Amém? Glória a Deus. Toda quarta-feira, culto família. Faça o teu culto, tira a tua foto, joga lá no teu grupo, e aí toda semana a gente lança para que a gente incentive mais pessoas a estarem fazendo o seu culto família. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira seria o nosso Super GD aqui no templo. Amém? Só que dessa vez nós não teremos o Super GD aqui no templo. Está aí a imagem que eu mandei para vocês. Conseguiram colocar ou não? Não receberam? Receberam, né? Mas não, tá bom. Eu vou perdoar os irmãos porque eu sou crente. Mas está na Deus. Depois eu jogo no grupo lá, sem problema nenhum. Nessa sexta e nesse sábado, nós temos algo chamado Aviva Boqueirão. Faz parte do Café de Pastores da região do Boqueirão, a qual nós fazemos parte. Estamos na cidade de São José, mas também fazemos parte da regional Boqueirão do Café de Pastores. E todo ano, no final do mês de outubro e mês de novembro, início de novembro, nós temos a conferência Aviva Boqueirão. Sempre é 5, 6 noites em igrejas diferentes, mas esse ano será só 2 noites. Sexta-feira à noite na igreja Siloé, aqui no Boqueirão, ali próximo para cima do Bola de Neve. E no sábado, na igreja Comunidade Cristã Shalom, não é a Batista Shalom, grandona lá do pastor Odilon, é a Comunidade Cristã Shalom, na antiga fábrica da Cheetos, aqui no Xaxim. E eu vou estar passando o endereço nos grupos para vocês. Sexta é na Siloé e sábado é lá na Shalom. E todos vocês estão convidados a estar conosco. Em vez de estar aqui no nosso Super GD, vamos estar junto nessa conferência lá sexta e vamos estar junto lá no sábado. Eu vou jogar o banner nos grupos para vocês, e aí lá vou estar pondo o endereço e qualquer dúvida que vocês tenham para estar conosco numa conferência muito tremenda, onde todo ano nós estamos juntos, e esse ano eu gostaria que a igreja estivesse lá, tanto na sexta quanto no sábado, se você pudesse estar conosco. E domingo, o culto de adoração e celebração da família, que você estivesse com o teu coração aberto aqui, culto primícia do mês de novembro, e vamos continuar falando sobre restauração, reconstrução e reforma. Tem muito mais de Deus para você a cada domingo. Glória a Deus. Amém, gente? Então tá aí, depois a gente joga a agenda lá, tirando qualquer dúvida. Hoje nós temos lanche, pão com carne moída, um excelente cardápio para você comer, levar para a tua casa, para que você possa nos ajudar, porque, irmãos, nós precisamos de um milagre para concluirmos a nossa reforma. Esse mês eu passei para os líderes, e não sei o que aconteceu, mas tivemos aí uma seta maligna contra a mente de vocês. Muita gente foi infiel ao Senhor neste mês, e nós passamos muita dificuldade nesse mês para mantermos a casa em ordem. Se você tem tributos para entregar para o Senhor, entregue até o final desse mês, porque nós temos muitas coisas para resolver. Não deixe que a seta maligna da infidelidade roube o teu coração. Nos ajude com o que você pode, seja fiel naquilo que você sabe biblicamente, e ame ao Senhor e ame a casa que o Senhor te colocou para você congregar. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Quero te abençoar. Quarta-feira é reunião dos levitas. Isso. Toda a galera, todos os levitas, galera que trabalha no som, galera do louvor, que toca, que canta, todos vocês estão convocados para a reunião quarta-feira. Isso. Quem serve na casa do Senhor, queira fazer parte da reunião aí. Não toca, pastor, eu trabalho no som. Se é obreiro, venha quarta-feira, 20 horas aqui no templo, um tempo de reunião muito oportuno para colocar a casa em ordem. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a mensagem dessa noite? Amém? Amém? Saiamos daqui então com a mentalidade de Neemias, uma mentalidade renovada para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Não deixe os nossos visitantes convidados